aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly Keidan, sou obreira do Evangelho Quadrangular, aqui da IEQ Alpes Portal, da cidade de Cajamar. E nós estamos trabalhando agora com o CCM, que é o Centro de Capacitação Ministerial. É o nosso departamento de ensino bíblico aqui da nossa igreja. E o nosso intuito de entrar já com a primeira apresentação aí do canal do YouTube é trazer aulas práticas para vocês, aulas assim bem objetivas e não aulas assim de uma maneira de fazer de maneira exaustiva teologicamente. Essa não é a nossa intenção. Então, se você é teólogo profundo, nos ajude, não nos avalie. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é levar o ensino de maneira fácil, prática e objetiva através dos vídeos e, acima de tudo, proclamar a palavra de Deus. Tá bom? Nós vamos começar hoje, com a primeira apresentação que eu quero fazer. Nós queremos falar da Bíblia, a Palavra de Deus, como que ela chegou até nós, por que ela tem esse nome. Então nós vamos começar uma série de livros, uma série de vídeos. Nós vamos falar da Bíblia, nós vamos falar do livro de Gênesis a Apocalipse. E também nós teremos algumas entrevistas muito interessantes para que vocês possam conhecer o nosso ministério, para que você possa conhecer a nossa igreja. Ela fica situada na cidade de Cajamar, no bairro aqui de Alpes, Alpes Portal. Ela fica aqui, um dos endereços é a rua, aqui é a rua? Rua dos Eucaliptos 806, e nós temos também na Rua das Margaridas 344 144 400. Você viu que eu tô sabendo, né? Então, como que é? 400, né? 400, número 400, Rua das Margaridas, número 400. São esses dois endereços, tá? É a mesma igreja e nós queremos que você venha participar, venha conhecer o nosso ministério. Então, nosso primeiro intuito, a nossa primeira aula aqui, nós vamos falar da Bíblia. Como que a Bíblia chegou até nós? Por que esse nome Bíblia? Hoje ela é conhecida, e você vai ver ao decorrer de toda a própria Escritura, é Sagrada as Escrituras, a Palavra de Deus, a Santa Palavra, mas ela é conhecida pelo mundo todo, da forma mais, vamos dizer assim, mais prática, mais conhecida, como Bíblia. A Bíblia vem da palavra biblos, que é do grego, que o biblos ele vem, na verdade, do caule, da folha que fazia o papiro. Nós não vamos nos adentrar nesses pequenos detalhes. Mas a Bíblia ela vem da palavra grega biblos, que é uma conjunção, um conjunto de livros. E assim a Bíblia é traduzida lá para o latim, depois traduzida para a nossa língua, ela é Bíblia. E a Bíblia é composta de quantos livros? Ela é composta aí de 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. Um fato assim, que eu gosto muito da Bíblia, ela foi escrita, quando a gente para pensar, fala, poxa, um escritor ele leva às vezes alguns anos para escrever um livro, ele leva aí uns 5, 6 anos, demasiadamente quando a pessoa está bem focada, ela leva aí uns 4 meses, 6 meses. Mas a Bíblia, pessoal, a Bíblia ela foi escrita num período aí, alguns estudos vão falar que ela foi escrita num período de 1300 a 1600 anos. Esse foi o prazo que a Bíblia levou para ser completamente escrita. Então veja, já dá para saber que não foi uma única pessoa que escreveu a Bíblia, nem que tivesse sido Matusalém que viveu 969 anos, ele não escreveria ela todo. Mas foi um prazo de 1300 a 1600 anos, essa palavra foi escrita, esses 66 livros. Quem escreveu a Bíblia? Você vai escutar, e a gente escuta isso muitas vezes, que quem escreveu a Bíblia foi um homem. Eu não acredito. Muitas pessoas falam isso, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito que seja a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homem. Não é esse o nosso intuito também. Nós não precisamos, e nem é nossa intenção provar quem escreveu, quem deixou de escrever, porque ela vai falar por si só, nesse primeiro vídeo que eu vou te falar. A Bíblia foi escrita, de fato, foi escrita por homens. Deus ele inspirou esses homens para que a Bíblia fosse escrita. Ele usou a inteligência, ele usou o Espírito Santo, através dessas pessoas, a Bíblia foi escrita.
Mas um outro fato interessante é que são mais aproximadamente aí 40 escritores. Entre alguns que foram desconhecidos, mas escreveram a Bíblia. Então veja, num período de 1.600 anos, 40 pessoas escreveram a Bíblia. 40 pessoas. E você não consegue encontrar uma palavra assim que é errônea na Bíblia. Uma palavra que, como que eu posso explicar? Uma palavra que a Bíblia esteja em contradição. Não. Pelo contrário, se você abre lá o livro de Provérbios, você vai ver os provérbios são tão atuais para o que nós temos vivido, principalmente provérbios que se você abrir falando sobre política, são tão atuais pelo que nós temos vivido. Você já deve ter notado alguns aí nas redes sociais, que o pessoal vive postando, né, que o povo sofre quando o governo é injusto. São provérbios da Bíblia, entre outros, né, entre outros provérbios, palavras de sabedoria, são tão atuais que nós não podemos deixar de dizer que é a própria palavra de Deus, ou seja, ela serve tanto para um tempo que foi passado para contar a história, quanto para trazer ensinos para se viver hoje e futuramente, né? Então são 40 escritores, né, como eu estava falando, em 1.600 anos. Mas quem foram esses escritores? Foram pessoas, né, de uma única linhagem de pessoas? Foram apenas professores? Foram apenas profetas? Não. Nós encontramos agricultores, nós vamos encontrar reis, nós vamos encontrar profetas, nós vamos encontrar homens sábios, nós vamos encontrar pescadores. Sabia não? Essa é uma questão da Bíblia assim, que eu fico fascinada. Porque num prazo de 1.600 anos, esse livro não tem erro. Num prazo de 1.600 anos, eu estou dando um prazo máximo, tá? E num prazo de 1.600 anos, são 40 pessoas de etnias diferentes, né? Pessoas diferentes, épocas diferentes. Né? Quem já brincou daquela cápsula do tempo, escreveu uma cartinha, daqui 10 anos, vamos deixar... Poxa, pessoal, hoje eu consigo falar com vocês, por quê? Porque a era digital, a internet nos permite isso, né? Olha quanto tempo. Na minha época, eu sou da época que eu entrei para falar online, em 1997, no site da UOL, era a coisa mais maravilhosa. Né? Olha só, de 97 para cá, imagina um prazo de 1.600 anos, alguém falando de algo que Deus quando criou os céus e a terra, e alguém falando de Apocalipse, quantas coisas já evoluíram, quantas coisas já se passaram, e essas mesmas pessoas conseguem falar a mesma coisa, né, sem erro algum. O que eu quero trazer isso para você? Que Deus, ele usa a nossa capacidade. Ele usa a nossa personalidade. Ele não procura pessoas iguais, ele procura pessoas dispostas. Então, qual que é o intuito já do que nós estamos falando, já partindo aqui até para a finalização? Eu quero te dizer que Deus pode usar eu, você, Ele pode usar quem Ele quiser. Porque assim como Ele disse, né, para o profeta, Ele falou que Ele não estava vendo com os olhos que nós vemos. Mas Deus vê o coração, Deus vê o interior. Né? Então Deus sabe da sua disposição. Deus sabia da disposição desses 40 escritores. Deus chegou a usar um pescador. Quando a gente fala um pescador, é que a pessoa daquela época que tinha essa profissão era uma pessoa de nível sociológico mais humilde, mas que escreveu grandezas que são pregadas até hoje, são lembradas até hoje. Um fato interessante também sobre a Bíblia, alguma das curiosidades que a Bíblia tem, é que eu vou dar só essa curiosidade já para a gente finalizar, e eu quero deixar aqui já o versículo para a gente poder encerrar esse primeiro vídeo de ensino. Em Isaías você vai encontrar, parece que ele é uma mini Bíblia, né? Você vai encontrar aí 39 fatos falados sobre o passado, né? E você vai encontrar 39 versículos, né? 39 fatos sobre o futuro. Como que pode? O livro de Isaías mesmo, ele proclamou todo o nascimento de Jesus, ele deixou muito assim profetizado o que iria acontecer. Né? Então só uma curiosidade para você. Outra curiosidade que eu gosto muito de falar, né, que antes que
falaram que o mundo era redondo e não quadrado. Isaías já estava escrito, eu acredito que é no capítulo 40 para frente, que ele fala que ele, né, não Isaías, o próprio Deus estava assentado sobre o globo terrestre. Então há muitas coisas que você vai encontrar aí entre a ciência e a Bíblia, que não que elas se batem, mas na verdade a ciência, eu não preciso que a ciência comprove, na verdade é a Bíblia contando sobre a ciência, sobre o mundo, né? Então assim, a palavra de Deus é maravilhosa. Outra coisa que eu quero deixar já aqui para você é... O meio da Bíblia é o Salmo 118. Não vou falar versículo, mas vou falar o capítulo. Salmo 118. Fica de lição para você ler. Nós vamos ler agora. Uma dica também que eu quero deixar é que você, quando você começar a ler a Bíblia, né? Você aí, antes de comprar a sua Bíblia de estudo, tudo, tem uma Bíblia que não tenha tanto comentário bíblico. Por quê? Para que você mesmo faça os comentários da sua mente, para que você mesmo converse com o Espírito Santo e ele te oriente. Outra coisa legal é você comprar uma Bíblia de uma versão, de uma linguagem um pouco mais fácil para que você possa entender, tá? Você que está iniciando aí, que acabou conhecendo Jesus há pouco tempo e quer conhecer mais dessa palavra, comece pelo o que te pode ser mais fácil. Vamos ler então Salmo 118, eu só vou falar aqui para vocês alguns versículos que me chamaram a atenção. O meio da Bíblia é o Salmo 118, né? O livro central, vamos dizer assim, central, né? Está no meio da Bíblia mesmo, você pode ver até aqui na minha marcação, né? Que até na própria gráfica, ela praticamente fica quase que no meio. É o Salmo 118, eu quero deixar aqui uma palavrinha para você desse salmo, não é o versículo, tá? É o capítulo central. São 594 capítulos antes e 594 capítulos depois. Salmo 118 diz assim: agradeçam ao Senhor porque Ele é bom, e o seu amor e fiel dedicado dura para sempre. A própria palavra de Deus também diz isso, que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. É uma das mensagens centrais da Bíblia. É a confiança, é a fidelidade de Deus. O versículo 5 também diz assim, que cercado por terríveis problemas, pedi a ajuda do Senhor, Ele me ouviu e livrou do meu aperto. Olha só que interessante, nós estamos falando de um capítulo central da Bíblia. E eu não posso deixar de dizer que a Bíblia é um manual de vida, né, do ser humano. É um manual de vida para nós, não só para os cristãos, mas para todo mundo. A Bíblia é um livro para a humanidade. E ele está falando aqui, nesse capítulo central, que se nós tivermos problemas, né, nos dando um exemplo que se tivermos problemas, e não importa quais sejam, nós podemos pedir ajuda ao Senhor. Ou seja, comprovando que é o manual de vida, né? No versículo 14 ele diz assim: o Senhor é minha força, o meu canto de guerra, Ele me salvou. A mensagem central da Bíblia também é a salvação. E a salvação em Jesus Cristo. E esse próprio capítulo também fala sobre Jesus. Diz assim: a pedra que os construtores, no versículo 22, rejeitaram, acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. Jesus veio ao mundo e muitos o rejeitaram. Eu o rejeitei. Talvez um dia você rejeitou. Talvez esse vídeo que esteja chegando em você acha que é só um vídeo para ensino, mas nós acabamos rejeitando a Jesus em um certo momento da nossa vida. E a minha mãe sempre disse isso, que Jesus é o primeiro a ser esquecido, mas o último a ser lembrado. E eu quero te dizer que talvez a pedra que os construtores, falando já do ensino lá do Novo Testamento, os judeus o rejeitaram, é a pedra mais forte, é a pedra de esquina, é a pedra que nos sustenta. Esse versículo está exatamente falando de Jesus. Está falando, se referindo a um texto também em Mateus, um texto também escrito, acho que em João. Está falando de Jesus. E o versículo 27, ele fala assim: Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Aproxime-se do altar carregando os ramos. Tu, Senhor, és o meu Deus. Quero te dar graças e falar da tua grandeza. Esse capítulo ele fala toda de uma história do que é a Bíblia, né?
no seu ser, na sua mensagem. A Bíblia fala de salvação, a Bíblia fala do plano da salvação, a Bíblia fala de Jesus, a Bíblia é um manual de vida, né? A Bíblia, para você ter ideia, quando ela foi escrita em 3 línguas, né? Hebraico, aramaico, grego, algumas partes em vocabulários persas, né? Então você vê assim a notoriedade da Bíblia, a flexibilidade da Bíblia, e a Bíblia chega até nós, né? E na próxima aula nós vamos falar como que ela chegou até o Brasil, de que maneira chegou, né? A Bíblia já foi dividida, todos os versículos? Não. A Bíblia, do jeito que está montada, foram os acontecimentos? Será? Precisamos saber. E eu quero deixar o último versículo aqui com vocês, que é 2 Timóteo 3,16. Diz assim: a Bíblia inteira foi nos dada por inspiração de Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita, ela nos ajuda a fazer o que é correto. Apegue-se à Bíblia. A partir de hoje, apegue-se a esse livro. Eu tenho certeza que você deve ter um livro aí na tua casa, né? Esse livro maravilhoso, escrito por homens, sim, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ela é o norte, ela vai te ajudar a te corrigir, ela vai te ajudar a vencer, né, as situações da vida. E nela tem o maior precioso tesouro, que fala da nossa salvação, fala de Jesus. Nós ficamos por aqui e eu quero te convidar a assistir o próximo vídeo, que nós vamos fazer uma entrevista com a nossa querida pastora Neide. E aí nós vamos contar um pouquinho da história da nossa igreja. E o próximo vídeo nós vamos falar também de como que a Bíblia chegou até nós. Todas as divisões e quem foram os homens maravilhosos que cooperaram para essa grande obra chegar até o Brasil. Muito obrigada, boa noite, fique na paz. Você estava segurando a tosse? Nossa, você não tá ligado, tio. Tá chorando porque queria...